Quer receber mais textos sobre filosofia? Quer ficar o dia inteiro antenado no mundo filosófico? É muito fácil. Agora você pode baixar um aplicativo do Hora da Coruja, do Cefa e de filosofia. Entra no Play Store e digita Filosofia Gratuita, baixa já seu aplicativo. Boa noite, bem-vindos à Hora da Coruja. Esses dias atrás teve uma peça lá no Sesc do Ceará que deu muito o que falar. Foi intitulada Dos Macaquinhos. Para quem não conhece essa peça, bom, acho que, né, Paulo? Boa noite, Paulo. Boa noite. É uma performance. É uma performance que acho que melhor do que a gente falar... Eu falei peça porque esse grupo já fez outras peças também de teatro. É um grupo de 9 atores que tiveram essa ideia, lógico, com um propósito. Mas por ser uma peça onde eles... A maioria são de São Paulo, são daqui. E eles já apresentaram em 2001 essa peça, em 2011, em 2013. Teve um grande reboliço, mas acho que não tanto quanto agora, porque alguém filmou, colocou na internet, né? Que deu todo esse bafafá. E também porque agora as redes sociais estão mais ao alcance de mais gente. Também. Né? E a mudança é muito rápida em relação a... Por exemplo... de 2 anos para cá, a diferença que dá entre pessoas que acessam as redes é totalmente outra já. Então, agora o volume da rede já faz mais volume que o jornal. Uhum. E, entre outras partes do corpo, eles, em um certo momento dessa performance, eles procuram o que teria dentro do orifício do outro. Eles começam a especular o que teria dentro do ânus um do outro. E ficam em círculo. Algumas pessoas chegaram a falar, ficam numa ciranda do cu, né? Procurando o que tem no rabo um do outro. Quem não viu ainda esse vídeo, uma das pessoas que filmou, colocou um trechinho na internet, eu peguei o trechinho pra gente assistir agora na Hora da Coruja. Dá uma olhada. E o que teria de tão interessante assim, Paulo, né? É que esse trecho pega só uma parte da performance, mas tem a performance toda editada, né? Então aí, na performance toda editada, muito mais do que na performance no palco, na performance toda editada, se você desconsiderar, né? Se você tiver uma visão de desenhista, de artes plásticas, e desconsiderar que está todo mundo passando a mão no cu do outro, né? A sensação que você tem é, de fato, de você estar com um bando de macaco. Então, você começa a entender, né, o título e você tem uma visão plástica da peça. Bom, isso por um lado. Por isso que quando eu fiz o texto sobre a peça, eu procurei esse vídeo editado, porque ele dá a sensação mesmo, né, da macacada. Com uma coisa muito curiosa. Qual? O macaco não faz isso. Né? Seria até uma coisa mais de cachorro do que... Exatamente. Tem uma parte Exatamente. dessa é uma coisa de alguns mamíferos, mas não é do macaco. O macaco faz esporadicamente. Tem uma parte nessa performance que eles estão com a cabeça só colocada na bunda do outro e ficam dando voltas. Mas tem várias... Aquilo lembra muito o que os cachorros fazem. Mas tem várias configurações. De joelho, sentado. Tem várias configurações. Tem dispersão, depois volta, né? Então, existe uma edição interessante aí. Mas o que eu estava dizendo é que no caso aí dessa performance, ela é inspirada, o título tem a ver, né? O título é plástico, mas a inspiração é em cima de um texto do Darcy Ribeiro, que é sobre frases, é um texto dele onde tem frases populares sobre do tipo assim, por que você está tão preocupado com o cu alheio? Ou
qual é a do olho do cu, ou do tipo assim, cada um cuida do seu cu, né? Tem uma muito significativa, mas essa não é do texto do Darcy Ribeiro, mas também que se encaixa nesse folclore popular, é você falar assim, que você estava com tanta vergonha na hora que você procurou um cu de cachorro para se esconder. Sim. Né? Essa é muito... Né? Então, ela é uma tentativa de jogar com dois planos, né? Jogar com dois planos, quer dizer, você joga com o plano plástico, da pura plasticidade das figuras, onde você tem os macaquinhos. E você joga com um outro lance, que é você fazer na pantomima, que isso é uma pantomima, né? Na pantomima você fazer a representação das semânticas populares. Todas aquelas semânticas populares que dizem respeito ao cu. Bom, então você tem esses dois lances aí. Você casa semântica, pantomima e teatro, né? Você faz essa confluência, que é, obviamente, uma coisa interessante. Agora, o porquê de tanto escândalo com relação a essa Bom, peça? o porquê de tanto escândalo é o seguinte, né? O escândalo foi para o jornal porque foi para a rede social. Então não foi o jornal que jogou para a rede social. Porque hoje a situação está invertida, né? Sim. Quer dizer, quem está pautando os jornais e as revistas totalmente a rede e social. pautando a televisão é a rede social. Senão é a internet, né? Então você está invertendo e vai inverter cada vez mais. Bom, então você... E muitas horas aqui, a rede pauta e o cara publica no jornal sem falar que foi a rede que pautou ele. Mas nesse caso não teve jeito, eles tiveram que falar. Não, foi no Twitter, foi nas redes sociais, né? Que teve o AUE. Agora, por que teve o AUE nas redes sociais? Aí entra uma outra questão, que é uma questão que a gente não está conseguindo se acostumar com ela, principalmente os intelectuais, principalmente os pseudo-intelectuais, né? Porque o intelectual é aberto a tudo, ele não tem que ficar fazendo essa frescura de ficar dizendo se é rede social, se não é. Mas na rede social chega todo mundo. Então chegam as pessoas que são alfabetizadas, ou mal alfabetizadas, ou bem alfabetizadas, mas tiveram alguma escolarização, né? Elas chegam na rede social e elas dão opiniões que nós, né, que tivemos escolarização, não estávamos acostumados a ouvir, porque nós triávamos essas opiniões. A gente vive num ambiente pouco, né, mas não só, porque a gente triava. Por exemplo, eu trabalhei numa redação do jornal uma vez, onde tudo que hoje acontece de preconceito, de xingamento, de briga da rede social, chegava no jornal. Só que o editor jogava fora e publicava as cartas, aquelas cartas que chegam só, as que ele achava que eram interessantes. Né? A rede social não tem isso, não tem triagem. Então toda a expressão vai para todo mundo. Todo mundo tem voz mesmo, todo mundo é lido, ouvido. E uma coisa que a gente percebe é o seguinte, que nós mesmos temos várias vozes. Por exemplo, você publica um texto, mas você mesmo reage preconceituosamente em relação a outro. Lógico. Você publica um texto condenando alguém ter xingado o outro, mas você mesmo xinga o outro. Né? Porque você ali, na rede, você perde o editor. O censor, o editor, né? Você é o seu próprio editor. Você está na sua casa, na verdade. Você está na sua casa. A gente tem que se acostumar também, além do mais, você está na sua casa. A rede social é dos seus amigos, então você acha no direito. Você está na sua casa nesse sentido. O direito de você falar assim, eu vou falar qualquer coisa, porque vão desconsiderar, porque eles entendem. E também perde-se o pudor, né? Porque, veja, o sujeito fala assim, por que eu não vou xingar o Paulo Guiraldelli? Ele tem não sei quantos livros, é doutor e tal. Quer saber de uma coisa? Eu agora tenho o direito de xingar esse cara aí. Ele se pensa intocável? Ele se pensa intocável? Não, é um contato direto. Acho que agora todo mundo... Então agora eu vou fazer aquilo que eu sempre tive vontade, que é xingar um professor universitário. E ele vem e me xinga. Só que o que ele não sabe é que eu, diferentemente dos outros, eu também xingo ele. Entendeu? É por isso que eu digo que é a casa. Por que eu faço isso? Porque ele quer apanhar de mim. Ele veio ali para apanhar de mim. Então eu bato nele. Ele precisa apanhar, senão ele não volta mais.
né? Tem muita gente que vem ali só para xingar, para apanhar. Agora, veja, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, essa confluência de gente sendo gente sendo gente, sem editor, sem censor, na rede social, faz com que algumas coisas que a gente não daria importância, apareçam com importância. Então, por exemplo, depois de 20 anos, 30 anos, 40 anos do Zé Celso Martinez fazendo teatro com todo mundo pelado, né, ninguém esperava que uma performance dessa fosse fazer auê. Mas faz por quê? Porque todas as pessoas que fizeram auê são as pessoas que não sabem da existência do Zé Celso. Por dois motivos, entendeu? né, Paulo? Então, por dois motivos. Um, porque teatro. somos um país sem memória. Então, somos um país... Passado um bom tempo, né, dessas peças que foram apresentadas com artistas, quer dizer, as pessoas já não estão mais sabendo que a nudez faz parte do teatro, o choque faz parte do teatro, e você viu as estatísticas, eu acho que eu copiei até de você mesmo para colocar na minha rede social hoje. 97% dos brasileiros não frequentam teatros, não vão aos teatros. Essa estatística é de um órgão oficial, que quem me passou foi o Marcelo Rubens Paiva. 90% das pessoas não vão ao cinema. 90%? 70% das pessoas não leem nenhum livro por ano. Dos brasileiros, eu digo, não são as pessoas, são dos brasileiros. Sim. Então, quer dizer, a gente tem uma população onde o contato com isso, que a gente chama ali, que é uma coisa cultural, realmente desapareceu. Esse cara... Eles nunca ouviram falar que pode ter existido em algum lugar do mundo. Do mundo. Algo como isso, né? E nem o porquê. Quer dizer, eles não sabem nem onde pesquisar sobre, mesmo tendo o Google ali na frente. Não sabe. Eu acho que talvez esse até seja o maior problema. As pessoas não sabem que aquilo é uma pantomima. E que a pantomima é a origem do teatro. Exato. Algumas pessoas, inclusive, se reagiram dizendo assim, umas escreveram para mim, isso não é artista? Artista é... E aí falou uma série que decora textos. Aí falou uma série de artistas que já participaram de peças do Zé Celso Martinez fazendo isso. Sim. Inclusive o Caetano Veloso, né? Mas então você sabe o que mais desencontro. Mas né? você sabe o que mais me Uns entristeceu? a Tarsila, a artista é a Tarsila, não sabe quem foi a Tarsila. Não sabe? É isso que eu falei. Gente, parece que você está fazendo... A Tarsila foi uma escandalizadora. Totalmente. A semana de 22, a semana de 22 foi o maior escândalo que poderia ter acontecido aqui no país. Se você lê os relatos da época, do que a elite da época disse sobre, é absurdo. Foi uma pequena elite que pôde ver, que teve acesso a isso só, e que na época ninguém deu atenção, a não ser essa pequena elite, porque eles que tinham contato com isso. Muitos anos depois, as pessoas recuperam e dizem, olha que obra de arte e tudo mais. Mas o que me entristece, Paulo, não é isso. Talvez eu não esperasse que as pessoas entendessem mesmo o que estivesse acontecendo ali, naquela peça de teatro, justamente por ser uma performance, por ser algo mais relacionado com teatro e artes plásticas e tudo mais. Mas o que me entristece é ver que as pessoas não se lembram nem mais de música popular e de questões recentes, como, por exemplo, a capa do disco do Tom Zé, que eu trouxe a foto, inclusive, pra gente ver. Para quem, então, não conhece, por favor, vocês precisam conhecer. Essa é a capa do disco do Tom Zé, que foi feita durante a ditadura, e o disco dele se chama Tom Zé, Todos os Olhos, e... Não sei se vocês conseguem perceber, todo mundo ficou, na época, sem saber, né? Isso é uma boca segurando uma bolinha de gude, isso é um olho, isso é não sei o quê. E foi só recentemente que o Tom Zé realmente disse, ó, a gente pagou uma prostituta para ela colocar uma bolinha de gude no rabo, e para que a gente pudesse tirar a foto e fazer essa capa desse disco. Capa de disco essa que foi premiada, que foi comentada por todos os discos. Hoje em dia, qualquer colega nossa pode pôr essa bolinha e tirar a foto, não precisa pagar uma prostituta. Verdade, e outra coisa, qualquer um colocaria uma foto dessa no seu Facebook, ao mesmo tempo em que critica uma performance como essa que apareceu no site. Veja só, né? Imagina, né? Quer dizer, agora, de tudo isso aí... Agora, a filosofia diz coisas sobre isso também, sim. Aí a filosofia entra para dizer outras coisas que os próprios artistas e os próprios produtores não atentaram, porque também não estão preocupados com isso. Essa é a vantagem do artista, né? O artista expressa o seu tempo sem estar preocupado em teorizar o seu tempo. Exatamente. Quem teoriza o seu tempo é o filósofo, né? O Hegel diz que a filosofia é a apreensão do tempo
em pensamento, né? Apreensão da sua época em pensamento. Então, quando você vai aprender a sua época em pensamento, aí que você faz a conceituação da época, né? E aí você vê claramente que essa peça está coligada a uma série de manifestações modernas e contemporâneas em relação ao dentro e fora. E em relação à noção de dentro e fora, que é uma noção moderna, né? No sentido de qualificar o dentro como o verdadeiro que tem que ser procurado e o fora como o superficial. Essa é uma noção moderna, né? Essa é uma noção moderna que é instaurada pela ideia de subjetividade, pela ideia de que nós temos uma intimidade, um dentro, onde está guardado a verdade. E aquilo que nós vemos a toda hora, que é o fora, que é o externo, é o erro, é a ilusão. Então, essa noção, né, explode na modernidade, ela faz a pauta da nossa concepção de verdade. E a hora que você põe o homem curioso com o que está dentro, você mata a charada do seu tempo, você revela o seu tempo. Porque você revela o quê? Você revela todas as manifestações, em todos os níveis, da distinção interno e externo, da distinção dentro e fora, que são claras, né? Quer dizer, veja só, quando é que nós começamos a achar que nós tínhamos que olhar dentro do corpo humano? Só na modernidade. Em Descartes, com Descartes, para ele fazer... para ele abrir corpos, ele tinha que fazer escondido. Né? Ainda não era permitido. A igreja não permitia. É interessante, né? Pra gente a medicina é algo tão banal... a medicina é tão banal que a gente acha que todo mundo abriu corpos. Sempre foi feito, né? Sempre foi assim, sempre foi feito, né? Mas essa curiosidade do homem de descobrir o dentro, ela é muito recente e ela é moderna. Ela é uma característica da modernidade. Ela é uma característica moderna. Outra coisa, você achar que as crianças sempre quebraram brinquedos porque queriam ver dentro, que é natural. Isso não é verdade, né? Os brinquedos com dentro e fora são brinquedos modernos. Você não tem brinquedos com dentro e fora na antiguidade, nem na Idade Média. Brinquedos onde você tem o dentro e fora são modernos e as crianças abrem. Outra coisa, né? De quando é a primeira peça que faz com que exista um especialista para ir dentro dela? É o relógio. E ele é muito moderno. Existe o relojoeiro, qual? Aquele cara que vê o mecanismo interno. E que ninguém sabe aquela profissão de entrar no mecanismo interno. Nós hoje perdemos essa coisa porque nossas máquinas, todas elas são divididas entre o software e o hardware. Então você tem pessoas que cuidam do dentro e pessoas que cuidam do fora. Mas durante muito tempo, os grandes mecânicos, os grandes engenheiros, os grandes médicos, os grandes cientistas são pessoas do dentro, né? Do dentro, do entrar, né? De modo que ali está a verdade. Qual é o sucesso do BBB? Por que o programa BBB tem sucesso? Porque a ideia é de você poder olhar dentro, a quatro paredes. O que o cara faz dentro? Eu já sei o que ele faz, porque está filmado. Mas, no entanto, sempre resta a ideia de que dentro é onde eu vou conhecê-lo. Mas a rede social é um pouco disso. A rede social. Eu vou seguir o artista. Ou a verdade daquela pessoa está a quatro paredes. Está a quatro paredes. Né? Você só fala a verdade do coração, quer dizer, o coração é o que está dentro. Essa peça, ela expressa uma época de curiosidade pelo dentro, tanto quanto o Rousseau põe a curiosidade como sendo o elemento do dentro. Porque ele põe a verdade dentro. Né? O Rousseau tira a verdade do campo dos enunciados e traz a verdade para o campo do sentimento, do coração. Né? Está lá dentro. Né? É óbvio que isso aí só aparece, Fran, porque você tem uma base cristã sustentando uma ideia de dentro e fora. Né? Mas se você pega na filosofia, todas as metáforas antigas, a verdade está onde? Fora. Onde está a verdade para Platão? Fora da caverna. No escuro? Não. No claro, na luz.
pega a verdade pro Nietzsche. Mesmo Nietzsche, que já é contemporâneo, o Zaratustra sai de onde? Ele sai da caverna e desce para a montanha. Entendeu? Então são iluminações. Você tem que ir para fora. Né? Por exemplo, Maria Madalena achou Jesus onde? Fora do túmulo. Uhum. Né? Então, essa ideia do fora, ela tem uma base cristã, ela depende de um dualismo, a ideia do fora e do dentro é um dualismo, mas a ideia de que numa das partes está a verdade é que é o problema. Né? Então, à medida que você vai colocando esse mundo semântico do fora e do dentro e valorizando o dentro, esta peça, ela está neste contexto. Não precisa os artistas saberem. Quem precisa saber isso é o filósofo, que olha e revela, e fala, não, olha, está dentro do contexto de nossa época. Né? Agora, então por que eles não fizeram olhando a boca? Porque a boca, o dentista já entrou. Por que eles não fizeram olhando a vagina das mulheres? Porque o ginecologista já entrou. Aonde é o lugar que existe uma dobra e que ninguém quer que entre? Na verdade, existe uma barreira mesmo, uma barreira social. Quer dizer, a gente, antes de sair de casa, viu a reportagem que estava passando no jornal falando exatamente sobre isso. Sim. Quer dizer, depois de décadas de luta no Brasil para finalmente os homens se conscientizarem de que eles precisam fazer o exame do toque, quando finalmente a gente mais ou menos está conseguindo convencer os homens a irem fazer esse exame, vem alguns médicos e falam assim, não toquem no ânus porque é perigoso. Eles não contam o perigo. Aí todo mundo fica pensando que o perigo é o toque. Uhum. Quando, na verdade, a questão do perigo é a autópsia. Autópsia não, desculpa. A biópsia. A autópsia já seria um perigo muito perigoso. Né? Um perigo tão perigoso que você já foi. Né? Mas você fazer a biópsia. Aí é o problema. Mas ninguém faz a biópsia. Ninguém faz. Quer dizer, já é um caso muito extremo. É um caso extremo. Ele explica muito bem como são as questões, né? Mas, Paulo, existe outro questionamento? Então, essa dobra, a chamada dobra anal, inclusive porque tem as nádegas protegendo, é o lugar de entrada, o lugar onde resta curiosidade para você invadir o quê? Para você invadir uma suposta verdade do outro. Uhum. Né? Uma suposta verdade do outro. Isso está no contexto da nossa língua, da nossa linguagem, da nossa semântica, isso está no contexto da nossa tradição moderna de ter inventado dentro e fora. Né? As palavras nossas revelam isso. Né? Quando você quer falar uma coisa, o Sartre diz a seguinte coisa, né? Que para que a gente possa chegar ao âmago das coisas, a gente precisa inventar primeiro o interno e o externo. Né? Para o interno poder ser o âmago das coisas. Então não tem como você chegar ao âmago das coisas se você antes não inventou o âmago e o não âmago, né? O interno e o externo. Né? Mas tem uma outra questão que colocaram para mim quando eu compartilhei esse vídeo nas redes sociais, mas eu vou falar depois deles. Eu vou ler algumas mensagens, eu estou me divertindo demais com as mensagens que estão mandando, eu acho que esse assunto é ótimo. Como surge o assunto é tão bom que estouraram o meu site de... Então, é isso que eu ia falar agora. O Márcio está avisando que seu site está fora do ar, Paulo. Então, Márcio, a gente sabe que está fora do ar porque justamente por causa dos dois textos que o Paulo fez sobre esse vídeo dos macaquinhos, o acesso foi tão grande que estourou 2 vezes já o limite do site, tá bom? Mas em breve a gente já vai consertar. Vamos tentar hoje à noite mesmo resolver isso. Renato tá falando que a entrevista é muito boa. E o Rafael pergunta, Paulo, se essa perda de pudores que a gente estava falando, né? Sobre as pessoas conversando nas redes sociais. Isso faz parte de uma evolução da rede social? Não, a rede social é um mecanismo de educação. Né? Ela é um mecanismo de educação. É o que restou para a população que teve mais escola ou que não teve escola. E no Brasil é muita gente. E as pessoas não podem se esquecer que o Brasil é o 3º usuário de internet do mundo. Então é um povo desescolarizado, desinformado, inculto, com acesso muito grande àquilo que os outros povos não têm. Então a população está correndo atrás. E ela tá dando cabeçada. Ela encontra... você tem uma série de intelectuais da universidade que não participam da rede social, tem medo de enfrentar a população. Tem medo, né? Tem gente que chega para mim e fala, você fica perdendo tempo, Paulo, respondendo para esses ignorantes. Eu falo, não tem problema.
Tem o ignorante que não quer aprender e tem o ignorante que quer sair da ignorância, ele quer aprender. E é com esse que você vai conversar, né? Não é preciso... Tanto é que foi esse caso que eu estava falando agora. Quando eu coloquei esse vídeo e fiz um breve comentário sobre a performance, uma pessoa veio falar, Fran, você como filósofo, não esperava isso de você como filósofa, defender esse tipo de performance? Não, assim, mas tem um porquê, né? Porque você como filósofa deveria defender o que a filosofia defende na arte, que é o belo. O belo. Tá? E isso não é o belo. Para mim, eu olho, não vejo o belo e isso não é o belo. Eu falei assim, tá bom, você pode mesmo olhar e falar, isso não é o belo. Perto de outras coisas que eu olho e falo, o belo para mim é isso, o belo é isso, pode não ser o belo. Agora, o que você não está sabendo é que a filosofia já rompeu com o belo, né? Há um bom tempo, quer dizer, nem tanto assim, é bem contemporâneo, né? Mas a filosofia já teve essa ruptura com o belo, principalmente nas artes, né, Paulo? Essa noção filosófica de que a arte é o belo, é o sublime, é uma noção kantiana. Mas a arte rompeu com o belo? A arte rompeu com o belo. A arte rompeu com o belo, talvez no mesmo período que a filosofia começou a romper com o belo. E aí também vem o espírito de época, né? Que é o final do século XIX para a entrada do século XX, quando aparece, aquilo que é a obra de arte não precisa mais ser uma produção do belo, né? Ela passa a ter outros critérios para ser obra de arte. Tanto é que aparece o critério da galeria, ou seja, a obra de arte é aquilo que está na galeria. É o que é exposto. Né? O que é exposto. Isso é uma das definições. E agora já foi quebrado. A obra de arte não só é o que está na galeria, também é o que está nas ruas, que está já quebrou até com isso. Quebrou com isso. A arte evolui, ela muda de lugar, ela muda de paradigmas, ela muda de atitude, ela muda de formas. Por isso que o Sócrates dizia que o artista não tem cidade, né? Não tem local, ele não pertence a um local, ele é um ser cosmopolita. Ele é um traidor do seu local, ele pode a qualquer momento abandonar o seu local. É por isso mesmo, porque ele pode completamente sair da galeria, sair do belo, sair da natureza, né? O artista está aí exatamente para isso, ele é um respirador da sociedade. Já que a universidade não pode ser o respirador da sociedade, porque ela acaba se agregando ao Estado, aos empresários, então sobra o artista. Quando o artista se agrega, aparece o outro artista que diz, bom, eu sou um artista independente. Eu quero recuperar a ideia de poder fazer a arte independente. Então o artista é justamente isso. Ele é o filósofo poderia ser isso. Mas o filósofo tem mais dificuldade, né? Dado que o filósofo se atrelou ao ensino e o ensino se atrelou à universidade, né? Mas o artista... é livre, né? O artista é livre. Tem muita gente que fala, mas não é livre porque ele recebeu... subsídio público, né, dinheiro público. Ótimo! Se você tem um Estado que reconhece que ele, Estado, deve ter cidadãos livres e gente produzindo coisas mais livres ainda, então o nosso Estado mostra ser civilizado, mostra ser um bom Estado. O Estado ruim é aquele que não dá dinheiro para que as manifestações artísticas possam se acontecer. Então, quando a pessoa reclama do dinheiro dado, é o fascismo, né? Ela quer controlar o dinheiro de modo que o dinheiro só saia por viés do que o Estado aprovou. E ela quer ser o Estado. Isso é o fascismo. O Pedro pergunta, antes nós acreditávamos que obras como a do Zé Celso não chocavam mais ninguém. O que aconteceu com esta peça? Bom, Pedro, acho que isso que a gente estava falando sobre o dentro e o fora é muito visível nessa obra, né? Quando a gente começa a revelar muito o nu como arte em todas as peças, quer dizer, na televisão, o nu está muito exposto nas redes sociais. O nu não está mais chocando, digamos assim, o nu não choca. Então, o que falta mostrar do nu? Tem uma coisa ali escondida no nu. Se você abrir a bunda, você vai ver que tem uma coisa escondida ali do nu, que não foi mostrada ainda, né? Que é o ânus. Mas o ânus é a entrada. É isso que as pessoas têm que entender. O ânus é entrada, ele não é saída. Eu faço cocô, então ele é saída. Ele é entrada porque tem penetração anal. Não. Ele é entrada de visão. Ele é o orifício que não foi aberto. A barriga da mãe já foi aberta. A xoxota já foi aberta pela pornografia e pelo ginecologista. Qual foi a outra obra? Entendeu? Qual foi a outra obra que recentemente teve um quiprocó por ser exposta?
Foi aquele chinês que ele pega cadáveres, ele abre as partes dos cadáveres e deixa expostas os músculos e os nervos, né? Sim, ele faz uma exposição só de esfolados, né? Ele faz uma exposição do dentro. Do dentro. Com cadáveres, quer dizer, não é de massinha que é feito aquilo. As pessoas pensam que... Aquilo foi de um choque As pessoas absurdo. pensam que os médicos são anatomistas. Elas não sabem que a anatomia é alguma coisa dos tempos modernos. Que nós começamos a olhar dentro dos cadáveres para ligar o dentro com a doença, e aí, portanto, a verdade. Exato. Onde que tá a doença? Ah, ela está onde? Procurava essa doença em tudo quanto é lugar. Não, mas a doença, ela está dentro. Então, a verdade da doença está dentro. Então, veja só como a noção de verdade dentro e a noção de doença vão aparecendo como um elemento moderno. Certo. Né? E para encerrar, a última pergunta, o Carlos pergunta se a arte rompeu com o belo, por que a sociedade ainda busca o belo? Você pode Talvez esse próprio rompimento seja uma amostra de que quando a gente rompe com uma coisa, a gente começa a tentar buscar incessantemente isso. A arte romper com o belo não significa que você queira romper com o belo. A arte é uma coisa, você é outro. Né? O que as pessoas não estão entendendo é que a obra de arte pode ser alguma coisa que todo mundo julgue feio. Exato. Bom, e semana que vem nós teremos mais Hora da Coruja com 2 convidados especiais para a gente conversar sobre Pascal. Aí a gente promete 1 hora de programa, porque eu acho que meia hora não vai ser suficiente, viu? Então tá, gente, até semana que vem. Agradeço a participação de todos. Um beijo. Este é o novo livro do filósofo Paulo Giraldelli Júnior, pela editora Cortez, Sócrates, Pensador e Educador, a filosofia do conhece-te a ti mesmo. Este livro é uma pesquisa inédita no país sobre o filósofo que é considerado o pai da filosofia. Nele você vai conhecer a história sobre as mulheres que foram protagonistas na vida do filósofo, além de conhecer mais sobre a Grécia Antiga e as novas perspectivas filosóficas sobre o mundo grego. Adquira já o seu na sua livraria de confiança, é só pedir.